Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa página Despertando Conhecimento. Este é o conteúdo exclusivo e preparado pelo Centro de Explicação e Preparação Erlanga e é exclusivamente reservado para a preparação para os exames da 12ª classe e somos de um centro que está localizado na cidade de Maputo, bairro das Marotas, próximo à Paraíba Maguanine. Você que tem interesse de participar das nossas aulas, poderá entrar em contato a partir do 87 88 57 54 1. Dizer que esta é uma página de crescimento. Você que deseja enviar o seu apoio, ajuda por algum valor, poderá fazê-lo através deste número que aparece aí embaixo, o número do Emola, mas logo também vamos disponibilizar o número do MPS. Então, faça a sua contribuição, ajude a nossa página a crescer, para que possamos publicar mais vídeos e possamos fazer bons resumos de conteúdos para que possamos partilhar e ajudar mais pessoas. E dando continuidade, esta é a parte 2. Muita gente esteve aqui a pedir, mandou mensagem no WhatsApp, algumas pessoas ligaram a pedir a parte 2 deste resumo do da matriz da 12ª classe. Voltar a frisar, se você que não viu a parte 1, poderá ver também a parte 1 do curso deste resumo da matriz. Fizemos a parte 1, depois tivemos também a parte 1 da resolução de exercícios e alguns exercícios simulados que nós trouxemos. Dizer que no fim desta matriz nós vamos trazer alguns exercícios e alguma simulação de exame para que possa ajudar você que está a se preparar, que está a assistir esse conteúdo para preparação para os exames. Então, você quer ser nosso parceiro, você a frisar, pode enviar a sua contribuição através do Emola ou M-Pesa. Mas para o final vamos deixar contato para a M-Pesa, você que deseja contribuir para o crescimento da nossa página. Ok, podemos avançar. Aqui a segunda parte que faltava na matriz falava acerca da fisiologia vegetal, onde especificamente tínhamos que falar acerca da histologia vegetal. Dizer que a histologia vegetal é o ramo da biologia que estuda sobre os tecidos vegetais. Quais são esses tecidos vegetais que nós vamos ter aqui? Vou frisar também que este conteúdo é bem resumido. Você que quer se preparar para exames de admissão, precisa de um conteúdo mais específico, vamos publicar mais vídeos aqui na página, você poderá acompanhar. Este aqui é exclusivamente para quem quer fazer um exame da 12ª, muito resumido, não muito aprofundado. Então, porque você poderá assistir aqui e depois achar que o conteúdo está despachado enquanto não. É exclusivamente para os alunos da 12ª classe. Então, falar aqui acerca dos tecidos meristemáticos, dizer que os tecidos meristemáticos são constituídos por células não especializadas com capacidade de estar em constante divisão mitótica. Esta característica conduz ao aumento do número de células, aqui tem que ser o número de células, promovendo o crescimento do órgão e constituem a planta, por isso a função de formação, ou seja, esses meristemas aqui, do modo geral, eles carregam a principal função é a questão da formação, porque esses aqui vão dar origem a outros tecidos. Então, vamos poder especificar com os conteúdos mais adiante. Em termos de classificação, quanto à origem, os meristemas eles podem ser primários e podemos também ter os meristemas secundários. Do modo geral, os meristemas primários eles são responsáveis pelo crescimento em altura. Há algumas questões do exame que vem aparecendo aí. Então, os meristemas primários são responsáveis pelo crescimento em altura. Enquanto os meristemas secundários, eles são responsáveis pelo crescimento em espessura. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Aqui talvez podemos vir a falar acerca das camadas que nós vamos encontrar, mas o mais importante é saber que os meristemas primários são responsáveis pelo crescimento em altura. Isso tem sido questões do curso, do exame. E logo a seguir a esta aula nós vamos publicar também mais alguns vídeos, um vídeo de coisa em que nós vamos trazer a simulação de alguns exercícios que provavelmente podem vir a ser um exame. Então, temos aqui os meristemas primários, eles são dispostos em três camadas concêntricas,
Temos a protoderme, que é a camada mais externa, temos o meristema fundamental, que é a camada intermédia, e temos o procâmbio, que é a camada mais interna. Mas peço que fixem que os meristemas primários são responsáveis pelo crescimento em altura. Crescimento em altura. Então, se eles falam de crescimento em termos de espessura ou engrossamento, é uma função que está reservada para os meristemas secundários. Então, os meristemas secundários vamos ter aqui, por exemplo, o campo vascular, que localiza-se entre os vasos condutores, e o campo cortical ou filogêneo, situado próximo à periferia da raiz do caule. Então, meus amigos, peço que fixem isso. Vocês que estão a fazer o exame, registra, escreve em algum sítio. Responsáveis em crescimento e altura são meristemas primários. Responsáveis em crescimento em espessura, ou seja, em engrossamento, são meristemas secundários. Então, peço que fixem isto. Ok, temos aqui os tecidos definitivos ou permanentes. Tecidos definitivos, o que são? São formados a partir de células meristemáticas. Nós tivemos lá a ver que as células meristemáticas, os tecidos meristemáticos, eles têm uma particularidade. Eles estão em constante divisão mitótica. Então, esses aqui se diferenciam para desempenhar funções específicas na planta. Eles são classificados conforme as suas funções e estruturas. Temos a questão do tecido de sustentação, por exemplo, para o caso de colênquima e esclerênquima. O colênquima ele oferece suporte e flexibilidade às partes jovens da planta, como folhas. Este é formado pelo conjunto de células vivas. Fixem. Conjunto de células vivas, nós vamos encontrar onde é o curso. O colênquima é a formação do conjunto de células vivas. Essas também têm sido questões do exame. Então, nós vamos encontrar também a questão do. Eles podem perguntar, ok, pode vir a sair uma das questões aí que tem que assinar lá o grupo que é formado por células vivas ou células mortas, então vocês vão ter que escolher. Então, temos aqui, por exemplo, para a questão do esclerênquima. O esclerênquima fornece suporte rígido e proteção às partes da planta que já pararam de crescer. Este é formado por células mortas. Então, esta é a parte que destaquei porque é uma parte muito importante na questão da preparação para o exame. Conjunto de células vivas, colega. Células mortas, nós vamos encontrar onde no esclerênquima. Tecidos condutores de transporte. Então, aí, por vezes, eles têm colocado alguns sinônimos. Colocam xilema, ou vasos lenhosos, ou linho, colocam floema ou líber. Muita gente tem feito confusão, mas não se confunda. Xilema também podemos denominar de linho. Este aqui é responsável pelo transporte da seiva bruta, que a seiva bruta constitui o que? Água e sais minerais. Esses vão transportar desde a raiz até as outras partes da planta. Deixa-me eu explicar o que é isso de seiva bruta. Normalmente, quando tu compras, por exemplo, uma recarga, você cá de Moçambique, acredito que esse vídeo aqui pode ser visto por pessoas de outros países. Por exemplo, quando tu compras uma recarga para o telefone e recarregas, ok? Então, o crédito, antes de sofrer alguma transformação, fazes aquilo que é jackpot, que é a conversão para SMS, o megabytes, o crédito mesmo para todas as redes, dentro da rede. O crédito é aquele que tu recarregaste. Se não tem aquela questão mesmo de net control, pode fazer tudo. Ele pode entrar na internet, pode mandar SMS, mesmo sem conversão. Então, diríamos que isto aí seria o crédito bruto. Então, quando nós falamos especificamente agora da seiva elaborada, é aquilo que é transformado a partir do que? Da seiva bruta. Ou seja, quando tu levas o crédito e compras, vais especificar quer o SMS, quer o questão de internet, quer todas as redes, etc, etc. Então aí você já está a elaborar o crédito. Ok, de uma forma, um exemplo assim, só para vocês perceberem. Então, isto aqui é que nós vamos chamar de seiva elaborada. Ou seja, a seiva bruta, ela é puxada a partir da raiz, ok? Temos água e sais minerais. Nós vamos ver como é que vai ocorrer o processo do transporte da seiva bruta. E a seiva elaborada é aquele que vai ser o produto lá da fotossíntese. Por exemplo, no caso dos açúcares, temos neste caso a questão da glicose. Então, que podemos encontrar, por exemplo, a fotossíntese, nós vamos ver o processo mais específico mais em diante. Então, não confundam. Ou seja, os tecidos condutores, os tecidos vasculares, de transporte, etc, etc,
temos xilema e floema, são dois. O outro nome do xilema é linho, o outro nome do floema é líber. Não esqueçam, xilema transporta seiva bruta, floema transporta seiva elaborada, então aquilo que já está elaborado. Porque o produto final da fotossíntese que nós vamos ter ali é glicose mais oxigênio. Então, este açúcar que vai ser produzido aqui, então é uma seiva praticamente que está elaborada, que vai ser distribuído ao nível de toda a planta. Então, a planta precisa deste açúcar, etc, etc. Então, acredito que alguns de vocês já viram a definição de autotrófico, heterotrófico, autotrófico. Há uma definição muito comum que tem sido usada. É aquele que consegue produzir o seu próprio alimento. Qual é o alimento? Estamos a falar acerca do produto da fotossíntese. Ou seja, os organismos vivos, a maior parte deles, precisam de açúcares para que possam sobreviver. Então, de uma forma superficial, por isso que eu disse que esse conteúdo aqui é muito mais para o pessoal da 12ª classe que está para fazer o exame. Então, são dicas daquilo que vocês precisam para poderem se saírem bem nos exames. Ok, temos aqui a questão do tecido de revestimento. Os tecidos de revestimento vamos encontrar a questão da epiderme, vamos encontrar a questão do parênquima. A epiderme, o que é que nós vamos encontrar? Esta aqui forma a camada externa da planta, proporcionando proteção contra danos físicos e perda excessiva de água. A epiderme pode ter estruturas especializadas como pelos e estomas para funções específicas. Temos a questão do parênquima. O parênquima, temos o parênquima clorofiliano, que contém cloroplasto, que é responsável pela questão da fotossíntese. Temos o parênquima de reserva, que armazena substâncias nutritivas como amido, óleo e proteínas. Então, tecidos de revestimento. A questão aqui, vocês devem encontrar a questão devem fixar quais são esses tecidos de revestimento. Então, temos epiderme, temos a questão do parênquima. O parênquima nós vamos subdividir em parênquima clorofiliano e parênquima de reserva. Ok, temos aqui a questão desses, um dos tópicos também da matriz que tinha que falar acerca da função desses tecidos. Então, por exemplo, para os meristemas, eles são responsáveis pelo crescimento e espessura. Não confundam, este conteúdo é exclusivo para os que estão para fazer o exame da 12ª. Então, é isso. Nós já vimos lá na questão dos meristemas que eles são células que têm alta atividade mitótica, que eles podem vir a se diferenciar outros tecidos, etc, etc. Então, nos meristemas, os primários responsáveis pelo crescimento em altura, secundários responsáveis pelo crescimento em espessura. Então, temos o parênquima clorofiliano, que será responsável pela fotossíntese. Temos o xilema ou linho, que é responsável pela condução da seiva bruta. Temos o floema ou líber, que é responsável pela condução da seiva elaborada. Fixem isto. Até para mim, os mais importantes aqui é vocês fixarem os meristemas primários, secundários, o xilema, o linho, o floema ou o líber. Essa questão da função. São questões que eu tenho visto muito nos exames da 12ª classe. Até que já simulei um exame do curso. Já simulei alguns exercícios com base nestas questões que a matriz está a trazer. Ok, temos aqui os processos de absorção de água e sais minerais na planta. Então, dizer que a absorção de água e sais minerais é um processo vital para a planta que ocorre principalmente através da raiz nas estruturas determinadas pelos absorventes. Não é toda a região da planta que tem esta capacidade de absorção de água. É exatamente nessa parte específica que nós chamamos de pelos absorventes. Acredito que tem uma imagem aí ao decorrer dos diapositivos, assim que eu for projetar. Então, como é que nós temos que perceber? A questão da absorção de água, nós temos que entender muito mais a questão da osmose e a questão do transporte ativo. Osmose seria o movimento do solvente, ou seja, o movimento da água de onde temos menos concentração para onde temos mais concentração. Ou seja, estamos a dizer que a função, ou seja, temos uma seiva bruta que é responsável pela absorção de água e sais minerais, ok? Pela absorção de água e sais minerais. Então, esses sais minerais, praticamente, eles vão atrair água para si. Ok, vou fazer uma analogia. Muita gente conhece a bolacha água-sal, pelo menos os que são cá em Moçambique, etc, etc.
Há pessoas que dizem que eu não consigo comer bolacha, água e sal sem beber água. Então, por que é que está a acontecer isto aqui? Por exemplo, quando, ok, diz que não consigo comer bolacha, água e sal sem tomar alguma coisa. Porque a questão do sal, o que é que ele faz? Tem aquela capacidade de trazer aquela sensação de sede. É como se a água estivesse a se perder no organismo. Então, na planta, ou seja, o sal ele tem esta capacidade de atrair água para si. O que é que nós vamos fazer aqui? Se dentro desta planta, na raiz, está-se a absorver a questão dos sais minerais, quer dizer que automaticamente ele vai fazer o quê? Vai absorver aquela água que está lá. A água vai sair de onde temos menos concentração de sais e vai migrar para onde temos mais concentração de coisa, de sais. Ok. O que é que nós vamos ter aqui? Então, a água é absorvida através da raiz, através da osmose. Osmose seria exatamente isso, movimento da água. Vou deixar aqui um card para um vídeo em que vocês vão ver praticamente todo o processo do transporte passivo, transporte ativo e questão da osmose. Então vocês vão poder ver o coisa, o card. É só clicar no card que está a aparecer aí e poderem assistir mais o vídeo que explica detalhadamente. É um vídeo de uns dois, 1 minuto 2, que eu já publiquei aqui na página. Então, através de uma membrana semipermeável do meio onde há menor concentração de solutos, ok, no solo, para onde há maior concentração de solutos, que seria dentro da célula. Então, as plantas têm esta capacidade de absorção de sais minerais. Quando eles absorvem sais minerais, a água tem que seguir onde estão os sais. Então, é como se os sais minerais fossem um ímã para a água. Então, temos aqui a absorção de sais. Então, como é que ocorre esse processo de absorção de sais? Então, aqui, praticamente isto aqui acho que tinha que ser a primeira coisa e depois seguir isto. Então, temos aqui o transporte ativo. Os sais, eles são absorvidos a partir do curso, pelas raízes, pelo transporte ativo. Isto aqui requer uma certa quantidade de energia. Este processo move os minerais das áreas de baixa concentração para dentro das células da raiz, onde a concentração é mais alta. Então, vocês depois de verem um card, hão de entender melhor como é que ocorre esse processo de transporte ativo. Porque o transporte ativo ele vai ser mediado pela questão da energia. Há um gasto de energia, um gasto significativo de energia. O que é diferente do processo osmótico. O processo osmótico ele é passivo. Não precisa de coisa, de energia. Então, temos aqui, ok, aqui já havia deixado uma imagem só para explicar. Aqui temos o processo da difusão, que seria uma difusão facilitada. Ok, temos uma difusão facilitada, temos uma difusão simples. Difusão facilitada, o que seria? Seria o movimento do soluto, de onde temos mais concentração para onde temos menos concentração, por meio da bicamada fosfolipídica. Mas isto aqui, isso mais não interessa. Ok, aqui tinha que ser o processo osmose. Vou tentar explicar a partir desta imagem. A osmose, o que seria? Se vocês forem a ver nesta parte aqui, praticamente, vamos lá dividir a tela em duas partes. Na osmose, o que nós vamos ter? A água ela vai se movimentar de onde temos menos concentração, que é esta parte aqui de baixo, para onde temos mais concentração. Ela vai atravessar, ok? Imaginemos que esses são sais que nós estamos a ter aqui. Então, a partir do processo osmótico, a água, os sais eles vão atrair a água. A água vai move do meio hipotônico, ou seja, meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Vai atravessar tanto pela bicamada fosfolipídica, assim como pelo canal de proteínas. Então, por isso nós vamos dizer que ele vai atravessar por meio de uma membrana semipermeável. Acredito que vocês já haviam visto aqui, semipermeável. Se dizem semipermeável, passa tanto pelas proteínas, que são esses aqui, assim como pela bicamada fosfolipídica. Não é de explicar, gastar tempo em tentar explicar de fusão simples, facilitada, porque não vem para o exame. E para os alunos da 12ª, eles querem coisas bem resumidas, então vou tentar seguir a sequência deles. Já no transporte ativo, ok, que é um processo muito complexo, que eles precisam entender. Então, no transporte ativo, o que vai acontecer aqui? Temos esse canal de proteínas, veja só que aqui temos uma esfera circular e temos esta abertura também, é como se fosse uma mola. Então, nesta abertura que nós vamos ter aqui, é como se fosse um receptor de coisa, destes íons aqui. Então, eles fixam-se neste receptor, então a mola é como se estivesse a fazer um tic-tac.
Então, a mola abre-se para cá. Então, ele joga. Então, veja só. Ele capturou um íon, pode ser o cloro, pode ser o sódio, etc, etc. Então, o ATP ele fixa-se aqui. Então, este processo sem energia não vai ocorrer. Então, ele vai libertar, ou seja, esse íon, ok, vai libertar essa substância para este meio onde temos menos concentração. Então, o processo vai repetindo-se. Então, o que é que nós vamos ter aqui? É exatamente esta figura que eu estava a tentar explicar. Temos aqui água, ok? Água e sais minerais, então eles são absorvidos a partir de certas regiões que denominamos pelos absorventes na raiz. Então, veja só, esta parte verde é a seiva bruta que está a subir. Então, existem processos específicos, nós vamos ver quais são os que são responsáveis pela questão do movimento da seiva bruta, etc, etc. Então, a seiva bruta ela sobe para a planta. Então, tem que ir até aqui, onde vai ocorrer a questão da fotossíntese. Veja só que temos energia solar que vai incidir sobre as folhas. Então, todo o processo fotossintético vai decorrer principalmente por causa da questão da presença da luz. É por esta razão que vocês vão encontrar, se tu fores colocar uma planta por baixo da cama, a planta praticamente vai morrer porque precisa de luz para que possa sobreviver. Então, vocês já viram filmes, novelas, etc, etc. Parece que as plantas colocam-se muito mais na base da janela, aquelas mais ornamentais, para quarto, etc, etc. É para que possa realizar essa questão da fotossíntese. Então, se ele não tem água, não tem captação de luz, dióxido de carbono praticamente está em todo lado. Dormimos, libertamos dióxido de carbono. Andamos, libertamos dióxido de carbono. A partir do processo da respiração, todo o organismo vivo, assim como não vivo, há libertação do dióxido de carbono. Então as plantas não têm carência disto aqui. Ok? Então podemos talvez privar da luz solar, mas o dióxido de carbono está em todo canto, no quarto tem, etc, etc. Então temos este processo aqui, eles vão precisar do quê? Da captação da luz solar para a questão da realização da fotossíntese. Ou seja, que não vos baralho. Vão me desculpar, estava a falar muita coisa, mas peço que vocês não se baralhem. Então, aqui a absorção de água a partir dos pelos absorventes. Então, a água ela sobe, ok? Então, este aqui seria o transporte da seiva bruta. A seiva elaborada é esta aqui, produzida aqui nas folhas, depois começa já a distribuição para todas as partes da planta. Ok, o que é que nós vamos ter aqui em relação aos tipos de membrana? Os tipos de membrana que nós vamos ter são três. Temos as membranas impermeáveis, que são aquelas que não deixam atravessar por nenhuma substância. Então, nenhuma substância vai atravessar a elas. Então, chamamos de impermeáveis. As permeáveis são aquelas que permitem a passagem de solutos e solventes. As semipermeáveis, estas aqui apresentam uma permeabilidade seletiva. Se eu digo, por exemplo, permeabilidade seletiva, esses aqui vão deixar passar o solvente, mas não os solutos. O que seria solvente? Solvente nós vamos definir como sendo, ok, em biologia, sem querer aprofundar muito. O solvente seria a água em biologia. Não vou querer aprofundar muito, por isso que eu disse que esse conteúdo é para os da 12ª, para não vos confundir. Não vou misturar assuntos de química, eu também sou professor de química, mas não vou procurar misturar muito assuntos de química. Olho muito mais para a vossa questão, que vocês estão para se preparar, tem exame já, acho que é segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024. Então, acredito que vocês estão tensos, precisam de uma coisa muito resumida, um conteúdo. Então, acredito que este é o conteúdo certo para que vocês possam se preparar. Você que gostou do nosso vídeo, pode deixar aí nos comentários. Ok, vamos avançar. Solvente. Este aqui é semipermeáveis, somente permite a passagem da água, não dos solutos. Solutos, comumente em biologia, nós podemos falar de açúcares, vamos falar de sais, então não vai passar, sabe? Ok? Ou deixam passar apenas alguns solutos. Ou seja, se deixam passar solventes, ok, eles exclusivamente deixam passar solventes, mas não deixam passar solutos. Se tiverem que deixar passar os solutos, hão de escolher alguns. Então, aqui é muito mais para vocês perceberem no exame só que as impermeáveis não passa nada. Permeáveis, tudo passa. Semipermeáveis, ele escolhe. Vamos lá juntos. Impermeáveis, não passa nada. Permeáveis, passa. Semipermeáveis, ele escolhe. Então, já resumimos. Passemos.
Então, circulação da seiva bruta. Não estranhe esse volume de letras que nós estamos a ter aqui. Então, a questão do transporte da seiva bruta que nós estamos a falar lá, lembra daquilo que eu dei o exemplo do crédito antes de ser convertido? Então é isso. Então, a questão do transporte da seiva bruta. Então, isto aqui, ok, o movimento da seiva bruta, que é uma solução rica em água em sais minerais, que se move das raízes para as partes superiores da planta, é fundamental para a nutrição e crescimento das plantas. Esse movimento é impulsionado por três mecanismos. Temos a pressão radicular, temos a capilaridade e temos a questão da transpiração. Pressão radicular, o que seria? Seria a força gerada pela absorção da água pelas raízes da planta. Ou seja, a raiz da planta exerce uma pressão, estamos juntos, para empurrar a água para que possa subir. É como se fosse uma força de. Não sei se chamaria de sucção, ok? Então é uma força que empurra a água e a água vai subir até a questão das folhas, etc, etc, outras partes. Estamos juntos? Então, isto aqui empurra. Imagina só, por exemplo, você está no pulso, ok? Você está no pulso, está com o teu amigo, ele está lá. Então, ele sobe nas tuas costas, tu empurras a ele. Então, aquele processo que acredito que todo mundo já começou a ter uma ideia, aquele processo que tu fazes para empurrar ele para sair num poço, numa cova. Então, diríamos que seria mais ou menos, tu serias as raízes que estás a exercer uma pressão sobre ele e ele seria o coisa, a seiva bruta. Então, tu pressionas a ele para que possa fazer aquilo. Temos, por exemplo, a questão da capilaridade. Capilaridade, estamos a dizer que é um movimento, refere-se ao movimento da água através dos tubos finos devido à atração das moléculas pelas paredes dos tubos. Então, esta capilaridade, a capacidade de que a água tende a aderir, como é que a água sobe na planta não cai. Então, é por causa dessa questão do coisa, da questão da capilaridade. Então, transpiração é o processo de evaporação. Ou seja, vocês já levantaram algumas questões, perda de água sobre a forma líquida, sobre a forma de vapor, etc, etc. Transpiração, estamos a dizer que é o processo de evaporação da água, das folhas e outras partes aéreas da planta. Quando a água evapora das folhas através dos estomas, quando elas estão, ok, pequenas aberturas na superfície das folhas, cria uma força de sucção que puxa a seiva bruta para cima através do xilema. Ou seja, aquele processo de evaporação que vai ocorrer como, ok, esse processo de evaporação, transpiração, que ocorre entre as folhas, então ele vai criar uma força de sucção ao nível do, da planta. É como se a barriga está cheia. Ok, não sei se seria um exemplo adequado. É como se a garrafa está cheia. Tu queres encher a garrafa de água. Tens que abrir um pouco lá na tampinha, esvaziar a água para que possa ver essa água que está debaixo. É exatamente isso aqui que está acontecendo. Mas ocorre por meio da evaporação. Evaporação. Esse é o termo correto. Então, temos aqui, acho que já havíamos explicado isto como a água circula, seiva bruta, até as folhas, raiz, sais minerais. Ok, temos aqui a questão da água, está a ser absorvida, então seiva bruta por meio da fotossíntese está a ser feito aqui. Então, estrutura propriedade função e propriedade dos estomas. Os estomas são estruturas essenciais nas folhas das plantas, desempenhando um papel crucial na regulação das trocas gasosas e perda de água. Então, a estrutura dos estomas são formados por células guardas que são responsáveis, ou seja, os estomas são compostos por um par de células especializadas chamadas células guardas que regulam a abertura e o fechamento. Então nós vamos ver o que significa a abertura dos estomas, o que significa o fechamento dos estomas. Temos o poro estomático. É, as células guardas vocês devem fixar. No exame pode vir a aparecer como legenda o que é, qual é a estrutura representada. Pode ver estoma, então ele já aponta ali onde estão as células guardas, então vocês vão ter que dizer o que é que vocês veem lá, parte 1, figura 1, etc, etc. Então, os estomas são compostos por um par de células especializadas, chamadas células guardas, que regulam a abertura e o fechamento. Temos o poro estomático, que é uma pequena abertura central entre as células guarda, permite as trocas gasosas entre o meio interior da folha e o meio exterior. Ok, você que está a gostar do nosso vídeo, pedimos para que possa colocar um gosto, colocar gosto, você que quer ajudar a nossa página a crescer,
Aparece aí, você pode enviar a sua contribuição, seja 5 meticais, 10 meticais, para que nós possamos publicar mais vídeos, para que nós possamos fazer a nossa página crescer, publicar mais conteúdos, comprarmos mais material, para que possamos ajudar mais pessoas que vão estar a acompanhar esses conteúdos da nossa página. Não, não seja egoísta, partilhe esse conteúdo com amigos, familiares, você que tem um irmão, alguém que está para fazer um exame na segunda-feira, tem exame de biologia, partilha, diga que conheci um canal bom, despertando conhecimento, então partilha, 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 coloca gosto e vamos avançar. Temos a função dos estomas. Os estomas eles têm função na questão das trocas gasosas, são responsáveis por permitir a entrada de dióxido de carbono, essencial para o processo da fotossíntese e a libertação do oxigênio, que é produzido durante este processo. Regulação da transpiração. Os estomas desempenham um papel crucial no controle da perda de água pela planta por meio da transpiração. E de explicar o que é isto aqui. A água evapora das folhas através desses poros, pois a abertura e fechamento ajustam o balanço entre a perda hídrica e a necessidade da planta. Ok. Propriedade dos estomas. Aqui vou explicar aquele trecho que estava lá mais para baixo. Que, de uma forma geral, a função dos estomas é trocas gasosas e regulação da transpiração. Nas trocas gasosas na planta, as plantas elas respiram. Quando eu estiver a explicar muito mais acerca do lá na fisiologia animal, então vamos ver alguns processos. Aqui, as trocas gasosas é a entrada do dióxido de carbono e a saída do oxigênio. O que vai diferir é como se fosse um pulmão nos mamíferos. Os mamíferos, nos alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose pulmonar, que é a entrada do oxigênio e a saída do dióxido de carbono, que é desnecessário. As plantas elas recebem o dióxido de carbono e retiram o oxigênio. Então é um processo inverso. Então o estômago é como se fosse o pulmão da planta. Mas ok, vamos descartar isso. Então, regulação da transpiração. Então, propriedade dos estomas. Então, os estomas eles possuem uma particularidade, que é a capacidade de abrir e fechar. Ok, isto tudo aqui, não sei o que, vocês vão de ler, mas eu vou explicar aqui na imagem. Eu já havia falado lá que vocês devem conhecer a estrutura do estômago. Temos aqui. Este aqui é o tal estomado, esse estomado. Aqui temos a célula da epiderme, que está aqui legendada. Aqui temos a questão do cloroplasto, que está legendado. Temos a célula guarda. A célula guarda está aqui. Está a ver essas coisas aqui? São as células guardas. Então, vocês já conhecem as células guardas. Os alunos do Despertando Conhecimento, eles conhecem as células guardas. Estão aqui. Não é para confundirem. Células guardas estão aqui. Não confundam. Vocês são meus alunos. Então, não podem confundir. Células guardas estão aqui. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Aqui temos a questão dos facúolos, temos a questão dos núcleos, esses aqui que são os núcleos que estão aqui representados, a parede celular grossa, etc, etc. Então, o que é que nós vamos ter? Temos dois estomas. Um está aberto e o outro está fechado. O que é que isso significa? Quando o estoma ele está aberto, quer dizer que ele já não está a absorver água. Então, se nós tivéssemos que avaliar durante o dia, estamos juntos? Durante o dia, o que é que nós vamos ter aqui? Durante o dia, os estomas eles ficam abertos. Então, por isso que dizem que vocês não podem regar as plantas durante o dia. Rega-se nas primeiras horas da manhã e no final do dia. Estamos juntos? Então, só em situações de emergência é que os estomas eles vão se fechar durante o dia. Quando a planta já começa a ficar murcha, existem outras particularidades, não vou explicar aqui, mas vocês fixem isso. O estômago, quando está aberto, é porque está cheio de água, está sácio. Estamos juntos? É algo contrário que acontece contigo, conosco. Você abre a boca para comer, então o estômago se abre a boca para comer diz que não, estou sácio. Se ele fecha a boca, diz que estou com fome. Então, você é praticamente alguém quando começa a falar muito. Fala, não quer isso aqui já está sácio. É o que acontece com o estômago. O estômago ele sacia com água.
Quando digo, este aqui está calado, então estamos a dizer que o quê? Que este aqui está com fome, então vamos fazer o quê? Vamos dar comida. Então, o que é que acontece? Quando os estomas, ok, voltando para coisas sérias, quando os estomas eles estão abertos, quer dizer que não vão permitir a absorção de água. Tu vais colocar água na planta, mas não vai surtir nenhum efeito. Então, mas quando os estômagos eles estão fechados, tu colocas água, então ele vai absorver água normalmente. Estamos juntos? Então, quando ele está fechado, tem uma capacidade de absorção de água, quando ele está aberto, não tem capacidade de absorção de água. Então, se nós tivermos que avaliar durante o dia, o estômago está assim abertinho, durante a noite, ele está fechado, então faz a absorção de água. Então, há situações, por isso que eu estou a dizer, volto a frisar, este conteúdo para os que querem fazer o exame da 12ª classe. Ok? Você que ainda não segue nossa página, por favor, por favor, por favor, coloca o nosso canal, aliás, siga o nosso canal, vamos deixar o link aí do Facebook, o Facebook é CEPAL, Despertando Conhecimento, podem seguir aí. Para o WhatsApp, você que tem alguma sugestão de como é que poderiam ser os nossos vídeos, manda. Você que quer nos ajudar na empresa, na Mola, também deixa a sua contribuição. Pode deixar sugestão de vídeos, quais são os próximos vídeos que nós podemos gravar, algumas disciplinas. Então precisamos encher o conteúdo. Então, mesmo esse tempo de exames aqui, nós podemos estar a distribuir, vocês podem fazer um exame, mandar de correção, nós podemos fazer a correção dos exames. Mas ajudem-nos, por favor. Ok, vamos lá continuar. Então, temos a questão da fotossíntese. Fotossíntese é um processo importante que ocorre na produção de matéria orgânica. Qual é essa matéria orgânica? É a glicose. Durante esse processo, a energia luminosa é convertida em energia química que fica armazenada nas células orgânicas, nas moléculas orgânicas sintetizadas. Este processo ocorre em duas fases principais. Temos a fase clara, ou fotoquímica, ou luminosa. A palavra foto quer dizer luz. Os juntos não confundam. Clara, fotoquímica ou fase luminosa. Fase escura ou fase química. Só tem só tem esses dois sinônimos. Então, a clara pode ser fotoquímica, pode ser luminosa. Foto quer dizer luz. Então, a equação da fotossíntese é esta aqui: C6H12O6 mais 6H2O na presença da luz e clorofila. Então, vai produzir glicose mais oxigênio. Sempre falho as equações. Mas ok, o bom é que eu entendo. Então, mais oxigênio. Ok? Que seria mais oxigênio. Falta oxigênio aqui, glicose, não só glicose, mas oxigênio. Então, fotossíntese. Temos aqui fase luminosa, fase fotoquímica, não sei o quê. Vamos entender uma coisa. Todos esses processos, fotossíntese, que ok, vamos entender o resumo. Aqui vai ser bem passado para não vos saturar. Onde é que ocorre? Vocês devem entender que isto aqui ocorre nos tilacoides. Estamos juntos? Então, a fotossíntese ocorre, a fase luminosa, aliás, ocorre nos tilacoides dos cloroplastos. Fixem, ocorre nos tilacoides. Escrevam isso. Ocorre nos tilacoides. Então, aqui é uma conversão de energia luminosa em energia química, ou seja, a produção de ATP e NADPH. Então, os pigmentos fotossistéticos e os fotossistemas que nós vamos encontrar. Vamos encontrar dois fotossistemas, que é o fotossistema P700, que absorve energia, é P700 porque o comprimento de onda é de 700 nanômetros. Fotossistema 680 porque ele absorve luz em 680 nanômetros. Então, mas só que na questão da fotossíntese, primeiro nós teremos a ação do fotossistema 2, onde haverá a incidência da luz e haverá a fotólise da água, onde haverá a libertação do oxigênio, a produção do oxigênio, libertação de alguns prótons, e depois ali haverá a migração dos eletrões, vão até o fotossistema 2, etc, etc. Mas, por favor, fixem isto. Primeiro, na fotossíntese, nós temos a ação do fotossistema 2, ok, que é ativado em 680 nanômetros. O processo de descoberta primeiro foi 1, depois descobrimos o 2. Mas percebeu-se que o 2 é que tem uma ação primária, quando sofre efeito da luz, da luz solar. Então, depois já ocorre uma fotolidade. Foto quer dizer luz.
Depois, lise quer dizer quebra. Fotólise, quebra através da luz. Então, fotólise da água, quebra da molécula da água por intermédio da luz. Então, os pigmentos captam a luz e transferem energia para o centro da reação. Meus alunos, meus amiguinhos, então peço a fotossíntese, a fase luminosa onde ocorre nos tilacoides. Então, temos aqui a fluorescência, temos aqui os eletrões excitados, retornam ao seu estado normal, libertando energia em forma de calor. Aqui ocorre uma reação fotoquímica, os eletrões excitados são transferidos moléculas. Ok, tudo aqui são dizeres, dizeres e dizeres. Então temos a questão da fotofosforilação acíclica. A fotofosforilação acíclica é uma fase que nós encontramos na fase clara. Então vocês devem fixar isso, porque até aqui nós ainda estamos a falar acerca da fase clara. Então, aqui há um fluxo de eletrões entre o P680 a P700, ou seja, entre o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Aqui na fotofosforilação acíclica, há produção de ATP e redução do NADP+ a NADPH e liberta oxigênio, ok? E liberta oxigênio pela fotólise da água. Então, o oxigênio que foi produzido lá a partir da fotólise da água, então ele é libertado. Então, nós encontramos a fotofosforilação cíclica também. É acíclica porque só ocorre uma vez. Cíclico é algo que repete-se. Então, eletrões excitados no fotossistema 1, que é o P700, retomam o fotossistema, ok? No P700 retorna ao fotossistema 1. Aqui há uma produção de ATP, mas não produz nada e nem liberta. Ok, não se atrapalha. Depois aqui nós vamos trazer alguns exercícios para que nós possamos aprimorar esses conteúdos. Então há conteúdos que estão cheios aqui que não faziam lá muita importância. Fixem isto. Temos a fotofosforilação acíclica e fotofosforilação cíclica. Esses processos nós encontramos dentro da fase clara da fotossíntese. Ok. E temos a questão da fotólise da água. E isto aqui que é muito importante também. A fotólise da água é a quebra da molécula da água por intermédio da luz. Acho que aqui tinha que ter trazido alguma imagem para poder explicar. Mas ok, não vem ao caso. Vocês decorem apenas. Fixem, saibam. Fotólise, foto, luz. Lise é quebra. Sempre que você for encontrar uma terminação lise, termos biológicos, é quebra, 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 quebra. Estamos juntos? Glicólise é quebra da molécula da glicose. Então, divisão da água em protões, eletrões e oxigênio. Ou seja, temos protões que vão ser libertados, que é o H+, e temos oxigênio. Então, por isso, o oxigênio que nós vamos ter lá na equação da fotossíntese, então, ele é proveniente da fotólise da água. Estamos juntos? Então, aqui reabastece os eletrões perdidos no OK. Aqui há uma libertação do oxigênio. Vocês devem saber que na fotólise da água há libertação do oxigênio. Fixem isso. Então, produtos finais ATP e NAD para a fase escura da fotossíntese. Ou seja, o ATP que é produzido e o NAD e pH que é não sei o que é produzido, ou também é produzido. Então, eles vão atuar na fase escura. Ou seja, a fase clara tem como objetivo a produção de oxigênio. Ok, já fixamos. Produz oxigênios, produz ATP e NADPH. O NADPH é aquele que vai doar os eletrões, ATP seria adenosina trifosfato, a energia que vai ser necessária para a atuação lá. Porque para a produção da glicose nós vamos precisar de energia. Então, aqui na fase clara, há a produção do oxigênio. Esse oxigênio aqui que é produzido é libertado para a atmosfera. Ok, fase escura. Aqui ocorre no estroma, fixem isto. É uma questão de exame. Ocorre no estroma dos cloroplastos. Então, esta aqui utiliza ATP e NAD que foram produzidos lá na fase luminosa. Esta aqui dissemos que é fase escura porque não há dependência da luz. Mas não seria exatamente uma dependência, porque se nós formos a ver, o ATP e o NAD foram produzidos lá na fase clara, ok? Foram produzidos lá na fase clara, eles já estão a ser alocados aqui nesta fase. Então, diria que a luz não participa de forma direta, talvez de uma forma secundária. Então, para converter o dióxido de carbono que ele entra, ok? Ele entra, o dióxido de carbono é como se fosse um convidado, ok? Há uma fixação, etc, etc. Entra de carbono.
Então, a coisa mais importante que nós vamos encontrar aqui é o ciclo de Calvin, não o ciclo de Krebs. Ciclo de Calvin, aqui na fase escura. A fase escura, o ciclo de Calvin ocorre na fase escura. É uma questão de admissão. Só não lembro se é admissão ou 12ª, porque tenho trabalhado com o curso, tanto para admissão assim como para 12ª. E mesmo para. Tenho dado aulas também para os que querem, têm sonho de serem médicos. Então, sou bom para lhes preparar. Muito bom. Ok? Você que quer ser médico, quer tem esse sonho aí, pode entrar em contato conosco. Nós vamos peticionar. Então, vamos peticionar mesmo. Ok? Vamos lá voltar. Sequência de reações independentes da luz que ocorrem da forma cíclica, depende de o que é descoberto mais, que é isso aqui é contexto histórico. Então, o que é que nós vamos encontrar? No ciclo de Calvin, o mais importante é a questão do curso, dos processos. Ocorre a fixação de óxido de carbono, formação do gliceraldeído 3-fosfato. Então, este dióxido de carbono aqui vai combinar-se com o coisa, a ribulose 1,5 bifosfato, que é a enzima rubisco, para formar um composto estável de 6 carbono. Então, ok, primeira fase, formação, fixação do dióxido de carbono, formação do gliceraldeído 3-fosfato, regeneração do acetatoro de dióxido de carbono, síntese de compostos orgânicos. É isto tudo que nós vamos ter. Então, o que é que nós vamos perceber aqui? O ciclo de Krebs. Ok, isto é que vocês não precisam saber isto. Vocês sabem que a fixação do dióxido de carbono, aquilo que nós dissemos lá, formação do gliceraldeído 3-fosfato, e depois temos o quê? Temos a regeneração do dióxido de carbono e síntese de compostos orgânicos. Only, só isso. Então, temos aqui o dióxido de carbono, ele vai entrar, ok? Temos aqui a enzima aribulose de fosfato, que é uma enzima de um composto de 5 carbonos. Então, o dióxido de carbono, de onde é que vem aqui? Veja só que ele não está no ciclo, ele está vindo de onde está vindo, de onde vem. Então, ele chega, fixa-se aqui. Então, ele vem da atmosfera. Então, fixa-se. Então, com esta fixação do dióxido de carbono, então aqui a formação do ácido fosfoglicérico. Então, o ATP que nós tivemos lá na questão do, da fase clara, o ATP que esteve lá. Então, ele vem aqui. Então, há uma libertação de algumas moléculas de alguns átomos de fósforo. Ok? E este aqui que seria o distribuidor de eletrões. Então, ele vai distribuir os eletrões. Então, aqui estamos a ter o processo da produção de açúcares. Então, com este processo que nós estamos a ter libertação, distribuição de eletrões, então temos aqui a formação do que? Do aldeído fosfoglicérico. Então, o que nós estamos a ter? Esse aldeído fosfoglicérico, por sua vez, ele vai perder alguns átomos de carbono para a formação de que? Da glicose. Estamos juntos? A glicose que é o C6H12, ou seja, de certa forma, na reação da fotossíntese, o que nós estamos a ter? Estamos a ter dióxido de carbono, ok? Mais água, vai formar glicose mais oxigênio. Ou seja, o dióxido, a água que nós temos lá, ou seja, o oxigênio, ele é proveniente da fotólise da água, e o dióxido de carbono, ou seja, e a glicose é proveniente de quê? Deste dióxido de carbono, deste gás carbônico. Porque sem este aqui, o ciclo existiria. Mas se não se não se fixasse o dióxido de carbono atmosférico, não teríamos a formação da glicose. Então aqui o ciclo ele vai repetir-se, vai repetir-se, vai repetir-se, vai repetir-se. Estamos juntos? Aqui temos a regeneração. Então quando forma-se a glicose, então vamos voltar a regenerar para formar esse tal a ribulose de fosfato. Então vai ocorrer, o ciclo vai se repetir. Ok. O que é que nós estamos a ter aqui? De uma forma geral, temos aqui um aspecto zoom, vocês vão fazer um print, uma captura de ecrã. Então, os aspectos. Temos aqui energia luminosa, fase fotoquímica. Então, onde é que ocorre a fase luminosa? Nos tilacoides. Fase clara, no estrom. Ok, energia utilizada, energia luminosa. Aqui que tipo de energia? É o ATP e ADP, que são produzidos já onde? Aqui. Os produtos da fase luminosa é ATP, NADPH e oxigênio, que são libertados na fotólise da água. Estes aqui são hidratos de carbono, temos glicose e amido, que
encontramos lá na questão da fase escura. Processos principais: absorção de luz pelos pigmentos fotossintéticos. O processo principal aqui é a fixação do dióxido de carbono e a entrada triunfal do dióxido de carbono. Aqui temos transporte de eletrões, fotossistema 1 e 2. Aqui é a produção do gliceraldeído 3-fosfato. Aqui, outro processo importante: fosforilação, síntese de ATP. Aqui é a regeneração do rubisco, da ribulose. Então, esta regeneração vai captar outros carbonos. Então, temos aqui a redução de NADP mais a NADPH. Então, isso aqui é síntese de compostos orgânicos. Reações químicas, aqui é uma fotólise da água. A fotólise da água está aqui. Temos a água, aqui é a luz. Aqui. Vamos colocar luz. Então, quebra, forma esses prótons, forma isto aqui, forma eletrons. Então, aqui fixação aqui é uma catálise pela rubisco. Então, dependência da luz, sim, este aqui participa. Há uma dependência direta da luz. Este aqui não é uma dependência direta. A luz não influencia diretamente. Aqui só vamos produzir aquilo que a luz nos deu. Aqui, principais compostos, se for sistema 700, aqui ribulose. Aqui for sistema 680. Aqui temos o PGL, percussão de açúcares. Subprodutos, oxigênio libertado. Aqui são compostos orgânicos. São esses aqui. Então já fizemos uma tabela comparativa de tudo aquilo que nós... Tudo poderias não entender nada de fotossíntese, mas faz uma captura de ecrã aqui. Ok? Vou parar. 1, 2, 3, 4. Já está. Ok? Fatores que influenciam a atividade fotossintética. Para terminarmos a parte 1. Temos a parte 2, aliás. Temos a intensidade luminosa, concentração de dióxido de carbono, temperatura, disponibilidade de água. São esses fatores que nós vamos ter aqui. Intensidade luminosa, concentração de dióxido de carbono, temperatura, disponibilidade de água. Para não ter a questão do coisa. A fotossíntese sem luz não ocorre. Sem dióxido de carbono não ocorre. Há determinadas temperaturas também pode não ocorrer. Disponibilidade de água, se não há água também não ocorre. Então, aqui tem a explicação que vocês vão poder ler. Passar um print. 1, 2, 3. Ok, já está. Então, muito obrigado. Aguarde a terceira parte. Você que quer contribuir para o crescimento da nossa página, pode fazer a sua contribuição a partir do MPS MOL 87 88 57 54 1 84 23 17 662. Então, vem em nome de Ernesto Lano. Espero receber alguma ajuda. Aguardo o próximo vídeo. Até já.